Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de Copa do Mundo. A Croácia passa no sufoco nas penalidades contra o Japão. Já o Brasil goleia a Coreia do Sul e esse duelo vai dar o que falar. Brasil de um lado, Croácia do outro. Vamos já projetar, vamos falar um pouco sobre isso, sobre os jogos de hoje. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom galera, já falando sobre o primeiro jogo, Croácia e Japão, eu vou ressaltar para vocês, primeiro ponto, que foi um jogo muito equilibrado. O Japão começou abrindo o placar, a Croácia foi lá e empatou. E detalhe, o Japão mesmo caindo cai de pé, porque você passar num grupo que tem Espanha e Alemanha, duas seleções campeãs do mundo, e que ainda tem a Costa Rica, e por sinal o Japão perdeu, foi para Costa Rica, não perdeu nem para a Alemanha nem para a Espanha. Por sinal, venceu essas duas gigantes, né? Essas duas grandes seleções. O Japão ele tem um estilo de jogo que é baseado especialmente na movimentação dos seus homens de frente e sobretudo na velocidade. São jogadores que não têm muita estatura, então o jogo aéreo não é um ponto forte. Mas essa seleção ainda, embora tenha evoluído em relação a outros ciclos de Copa e a essa evolução ninguém discute, ela ainda tem alguns pontos a melhorar. E um deles é especialmente o ponto de vista defensivo. O Japão ainda comete alguns erros defensivos bobos, e isso acaba prejudicando uma sequência mais longeva na competição. Não que passar da fase de grupos num conjunto de 4 equipes que ainda tem Espanha e Alemanha e você tendo que eliminar uma dessas gigantes não significa que você não foi longe na competição. Foi, mas poderia ter ido mais ainda caso tivesse uma organização, um sistema organizacional, né, do meio de campo, da defesa, sobretudo da defesa e do ataque mais encorpado, né? A Croácia é mais organizada que o Japão. A Croácia tem um time melhor do que o Japão, nome por nome. E a principal referência técnica é o Modric. A gente sabe da qualidade desse jogador, do tanto que ele pode decidir. E embora já seja um cara ali próximo aos seus 40 anos, 37, ele tem uma vitalidade incrível. Dos seus 25, 24, 23 anos. Né? É uma coisa incrível esse tal de Luka Modric. Que por sinal essa é a sua última Copa. E ele poderia ter dado adeus de vez as Copas do Mundo sem um título para a sua seleção, né? Agora, contra o Japão, caso não aparecesse uma figura. O principal destaque na cobrança de pênaltis, que foi o goleiro, no caso o Livakovic. Né? O Livakovic defendeu 3 das 4 cobranças do Japão. É incrível isso. E detalhe, eu queria lembrar para vocês, só trazendo aqui uma retrospectiva em relação a 2018. Em 2018, a Croácia jogou contra a França na final da Copa e tinha incrivelmente um jogo a mais que a França desse ciclo, de oitavas, quartas e semi. Por quê? De todas essas ocasiões, a Croácia fez prorrogação. Foi para a prorrogação e nesse ano está sendo dessa mesma forma, indo para a prorrogação já contra o Japão. Então, a Croácia já chega desgastada para as quartas de final, porque já jogou meia hora a mais. Né? Então, esse detalhe com certeza também influi. Mas nas cobranças de pênalti foi muito bem, acabou desperdiçando um, é bem verdade, mas venceu o Japão. Por sinal, o Japão, uma das incompetências é no aspecto aqui, ó, psicológico. Porque na cobrança de pênalti, você de 4 errar 3, realmente os jogadores estão despreparados para esse ponto de vista. Fora as cobranças que não foram boas, fracas e rasteiras, né? Então, só um acerto de 4, então realmente um aproveitamento muito ruim. Mas o Japão cai de pé, fez uma grande campanha, isso não pode deixar de ser ressaltado. E junto com a campanha do Japão, vem a evolução do futebol asiático, né? Falando agora de Brasil 4, Coreia do Sul 1, uma grande atuação do Brasil. Retorno de Neymar e Danilo, a seleção do Tite brinca de jogar bola, passeia, goleia, e os jornais das outras regiões do mundo ressaltando isso, né? O Brasil se divertindo, o Brasil massacrando, sendo o adversário a ser batido e, no caso, goleando uma Coreia do Sul que também é frágil, que tem as suas limitações, embora tenha passado num grupo com Uruguai, Portugal e Gana, deixando o Uruguai para trás, deixando a Gana para trás, vencendo o Portugal na última rodada. Então, claro que a Coreia do Sul tem seus bons valores, é o Min Son, o Min Jae, mas é ainda também uma seleção que carece de um maior aparato. Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E a minha análise para a Coreia do Sul vale também, minha análise para o Japão vale também para a Coreia do Sul. Se tivesse um pouco mais de organização, poderia ir mais longe. Que, por sinal, a Coreia do Sul, depois da goleada, o seu treinador, Paulo Bento, acabou saindo do cargo, embora os jogadores quisessem a sua permanência. Falando sobre o Brasil contra a Croácia, que vai ser um dos grandes jogos dessas quartas de final, que já tem também Holanda e Argentina, ainda tem também Inglaterra e França. Esse Croácia e Brasil é bem interessante, porque o que a gente prevê? Um Brasil
que com certeza é propositivo. Um Brasil que vai para cima e mais uma vez precisa furar um sistema defensivo forte. Mas que, digamos, eu vejo a Croácia jogando mais, saindo mais para o jogo do que, por exemplo, uma Suíça, uma Sérvia, né? Até mesmo que uma própria Coreia do Sul, embora com todos os detalhes desse jogo, dessa goleada. E a Croácia tem um ponto central, que se chama Modric. O setor de meio de campo é com certeza, de longe, o mais qualificado da seleção da Croácia, com Brozovic, com Modric, com Kovacic. Mas que a Croácia também tem um ataque, digamos, com nomes interessantes, isso também não pode ser negado, como é o caso do Kramaric, que é bom centroavante, mas que não é aquele cara do top do top. E o Perisic é aquele cara para puxar o contra-ataque. É um motorzinho pelo lado esquerdo e que sim, esse setor demanda também uma atenção especial. Brasil favorito, enfrenta a Croácia e quem passar desse jogo enfrenta simplesmente Holanda, o vencedor de Holanda e Argentina. É Copa do Mundo, meu amigo. É emoção até o fim. Brasil e Croácia promete demais, vai ser um duelo bem interessante. De um lado o Modric, do outro o Neymar, que está recuperado, jogou muito contra a Coreia do Sul, eleito o melhor em campo. E é isso, é Copa do Mundo. Amanhã tem mais. Amanhã tem Marrocos e Espanha, Suíça e Portugal para decidir os últimos classificados aí para as quartas de final. É a Copa do Mundo afunilando, é só jogando e a gente vai trazendo tudo para vocês. O que vocês acharam sobre os jogos de hoje? Croácia e Japão, Brasil e Coreia do Sul. E sobretudo, as quartas de final estão vindo aí. Então, comenta, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!